Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast aqui na Hora de Análise. Meu nome é Pedro Meu nome é Amanda. e hoje a gente vai falar sobre BBB e psicologia. A gente vai trazer mais um papo, eu e a Amandinha, hoje sobre fofocas e como que a psicologia ela tá intrínseca, extrínseca no BBB, né? Que agora está sendo polêmica, agora está sendo bem visualizado. Então a gente quer trazer um pouco esse tema, falar um pouco sobre psicologia comportamental, sobre psicologia social, sobre psicologia das massas e tudo mais. A gente vai Acho começar que a Amandinha a gente estava falando. conversando. A gente vai começar Pode falando. falar. Nossa, eu te cortei no meio, desculpa. Não. A gente vai começar comentando quem que a gente tá torcendo agora. É um tema meio sensível, né? Pra falar agora no começo. Mas a gente tá começando. Eu, particularmente, gosto muito do Fred, do Fred dos Impedidos, né? Conheço ele pouco, mas conheço mais que eu acho que de todos é o que eu mais conheço, por conta do carreira de futebol. Não acompanho futebol, mas conheci pelos memes de futebol que tem, pelos memes e tudo mais. Né? Gosto muito dele até agora, ele mostrou uma pessoa muito bem participativa e muito coerente com o jogo, né? Então acho que faz sentido jogar assim, ter um jogo com ele, né? Eu não consigo pensar numa segunda participante no momento, mas eu gosto muito da Marvel e acho que é Demitir o nome da mulher lá. Eu achei ela assim, mas eu ainda vejo elas como não estão no jogo. Elas estão no jogo, mas elas estão mais quietas, né? Eu acho que os babados estão para outras pessoas que vocês já sabem quem que é. Já tem nome e cara já, né? Tá nem tendo como, hoje no Instagram, particularmente, era só desse assunto do casal, né? Mas, ai, gente, eu nem acompanho futebol e eu já sabia que eu ia torcer pro Fred e pro Guimê, porque o Guimê eu já acompanhava desde o começo da carreira. Agora, eu tô meio pé atrás com o Guimê, mas tudo bem. E por que a gente gosta tanto de assistir reality, né? Por que é tão viciante estar lá, acompanhando todas as fofocas, ou tá querendo saber o que fulano tá fazendo, ou o que ele tá pensando, que horas que as pessoas vão votar em tal fulano que a gente quer desesperadamente que saia. Você tem alguma hipótese do que por que será que é tão viciante ficar acompanhando? Eu tenho, até por. Eu tenho assim, você falou do Instagram, eu penso muito no Twitter, cara. O Twitter nosso Twitter vai à loucura nessa época de bebê. Porque é um movimento em massa, é um movimento isso de pertencimento social, né? Eu penso que é um movimento assim que eu li alguns textos, não é da minha área, assim, psicanálise, né? Mas psicanálise conversa muito, que eu acho até engraçado, que eles falam de um instinto mais animalesco da pessoa, que é você não ser tão crítico. Você está assistindo, é mais um pão e circo mesmo. Você está gerando entretenimento, você está Uhum. ali para julgar quem está lá dentro, né? Então, assim, sua única função ali é realmente, literalmente, julgar a pessoa que está lá dentro. Você não tem nada além disso, sabe? E se a pessoa fez o errado, todo mundo vai julgá-la pelo errado, né? Ou pelo certo, e assim vai. Mas qual que é a sua teoria, a sua hipótese? Não, eu tenho uma hipótese, mas eu achei muito específico isso que você falou, porque acho que dá uma sensação muito de poder, né? A gente escolhe quem que a gente quer que Uhum, fica no jogo, a gente escolhe quem quer que sai. Eu acho que isso também coloca a gente num lugar que com instiga, né? certeza. A estar decidindo, a estar acompanhando, porque ninguém quer simplesmente jogar um voto fora, todo mundo quer estar acompanhando ali, porque se a pessoa errar um fiozinho, tem que tirar ela. Mas eu Com concordo com essa certeza. sua hipótese, eu acho também que seja por isso, que é uma coisa que faz muito sentido até dentro da nossa vida fora do reality. É uma questão de identificação. A gente olha para os personagens porque eles estão lá no jogo, né? Uhum, E a forma como eles se comportam, a forma como eles discutem, como eles resolvem conflitos, a gente vai pensando, nossa, o que seria eu no lugar desse fulano? Eu acho que aqui a gente sempre parte desse julgamento do eu acho, né? Quando vai se identificar. uhum, E por isso que é muito gostoso acompanhar, quando você está olhando para uma pessoa que está sendo coerente com o que você acha que seja importante. Por que sempre tem um personagem que se polariza demais? Quando a gente vê, por exemplo, Manu, Gavassi e Prior, que foi o maior em votação uhum. de paredão. Por que a gente tem ali duas personalidades muito diferentes e que se identificaram com muitas pessoas? E como isso é importante até para a gente repensar nas nossas relações sociais, né? Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente vai, de certa forma, mas assim, é que no reality é muito grotesco e muito rápido. Mas a gente vai Uhum. eliminando pessoas das nossas relações interpessoais a partir da identificação.
Se a gente se identifica com o grupo, se a gente não se identifica com tal grupo, o que você acha? Eu concordo, eu lembro muito da questão do poder também, né? Eu acho que dando poder para pessoas, é o poder, acho que a gente pode chamar de um poder invisível, né? É um poder que a gente Uhum. também julga as pessoas votando e tirando aquela pessoa que a gente não quer da casa. E esse poder ele dando pro telespectador, porque acho que a graça maior é essa, quem vota para sair é a gente. Então que Sim. dá tudo que a gente quer no reality. Com certeza. Não, e eu já tô sofrendo desde já, porque eu falei, não, esse BBB eu não vou viver intensamente, porque eu votava pra caramba, eu ficava acompanhando tudinho. Mas isso perde muito tempo, é quase como se você estivesse fazendo outro braço do corpo, porque você tem que estar lá fazendo as coisas e acompanhando o BBB também. Mas eu fico pensando muito quando, não sei se você repara isso, mas a primeira coisa que eu reparo é como os grupos se formam desde o começo. Como é Já tem dois essencial grupões, você né? como é essencial você estar tá num grupo, geralmente isso começa com a separação de quartos. Eu acho até que isso é meio pensado, né? Vamos separar 2 quartos e as Uhum. pessoas lá dos quartos vão ter muito mais trocas. Aí, de repente, vai ter uma pessoa desse quarto que vai se identificar com o do outro quarto, isso vai começar a gerar um Uhum. burburinho, ou a pessoa muda de quarto. Mas é interessante pensar como que a gente se protege em grupo. Eu fico lembrando, vou Se usar de protege em novo grupo. o exemplo da Manu e do Prior, que logo que. Lembra do paredão deles que o Thiago fala: ah, é impossível ganhar um BBB em grupo, mas também é impossível ganhar um BBB sozinho. Eu fiquei pensando muito nisso, e como assim, é uma posição muito. Não vou dizer confortável, mas que você tem um amparo muito grande quando você tem mais Uhum. pessoas para te proteger. E é assim, é Eu, uma coisa que não tem como fugir, eu acho, uhum. sabe? Do começo do reality Não não tem tem. como. As pessoas vão entrar num grupo e Eu vão vi votar por um grupo. o Gabriel, né? Por mais que ele tenha tido tomado a bronca do Tadeu, você percebe que o grupo que está do lado dele defendeu ele de alguma forma, sabe? Exatamente. Eu penso no Guimê ali, que deu um apoio para ele e tudo mais, e como isso já repercutiu, já, tipo, depois que ele tomou a bronca, ele chorou, e o Guimê foi lá, falou, não, cara, aqui você é uma pessoa, tal. E como que aquilo também serve de apoio, porque se o cara tivesse, todo mundo tivesse abandonado, ele tivesse sozinho lá, como que ele ia jogar o jogo do reality, né? Pensando não reality show, né? Porque eu tô separando porque claramente a chance dele conseguir o paredão, a chance dele passar é zero. A gente já sabe que ele já tá fora já, né? Mas Ele esse sabe que só precisa pertencimento, correr. exato, esse pertencimento dentro da casa, eu acho que foi o Tadeu que falou ontem, né? Que a gente tá gravando no dia 23, né? Então vou falar que o dia para ficar meio se soltar depois. E ele falou, né, como a gente vê aqui de fora, cara, e é diferente. Eu queria já fazer uma ligação com aquele livro, que é o livro que tem tudo a ver com a próprio reality show, porque é o derivado, que é o Big Brother, que é do 1987, né, se eu não estiver Uhum. enganado, gente. Do George Orwell, que é o livro que o Big É Brother, na verdade, é um 84, eu olho. acho. Não 84, é? 84, Eu não isso. sei. Depois. Vocês sabem de quem que 84, a gente está falando. é um livro muito famoso. Eu li esse livro há muito tempo. Eu li no, eu li no cursinho para passar no vestibular. Sim. Mas, e como esse Big Brother que tem no livro, que eles vivem praticamente numa ditadura, né, onde que as pessoas praticamente são observadas o tempo todo, e esse olho que observam as pessoas, né, e que observam lá no dia a dia, dentro de casa, e é basicamente isso no reality show. Eu achei assim, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha nem lembrado, então eu achei genial, porque realmente é esse grande olho, né, que a gente, que observa os participantes a todo momento, está julgando o comportamento deles a todo momento, né? E é interessante quando você fala, quando a gente separa em grupos, porque dentro da casa é uma perspectiva totalmente diferente. Eu vi uma conversa, estava tendo uma conversa tava entre, acho que era o Gugu, né, que é a Gaga, né, que é o Ju 2 e acho que era a Marvel, não lembro agora. Mas aí tava falando sobre as perspectivas, né? Que ele tava falando alguma coisa relacionada ao jogo, e ela falou que estão várias perspectivas. Eu posso ter uma perspectiva de você, as pessoas lá de fora vão ter, você que de dentro vai ter, outro fulano vai ter. Então, assim, você tem que ser coerente com o que você acredita, você tem que seguir, né, a sua linha de raciocínio do jogo, você tem que seguir seus valores, vamos falar assim, vai. Que você acredita que seja o melhor pro jogo ali, né? Porque senão você acaba se perdendo, porque se você começar a se preocupar, né, dentro do jogo, com o que será feito, você se perde, porque não tem o que fazer, cada um tem Uhum. uma perspectiva, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Fred lá, o Fred Nicasso, né? De uma galera falando que ele poderia sair no próximo paredão, Uhum. né? E como que essas massas, esse pertencimento, eles vão indo. E agora parece que ele já não vai. Eu percebo pelo movimento
que ele não vai sair talvez, porque ele é muito engraçado, tipo, ele gera entretenimento absurdo pelos memes, tipo assim, parecia que, tipo assim, não, todo mundo, ele vai sair. Aí de uma hora pra outra ele não, aquele com a Marília, dele fazendo piada. Então, assim, né, também não podemos deixar de lembrar que as pessoas jogam muito, quem assiste tira também as pessoas que não são interessantes para o jogo, não por conta não só por conta de descaso, mas por conta de entretenimento, né? Você pega uma pessoa que é muito parada e uma pessoa, por exemplo, que ela é chata, mas ela gera conteúdo, a pessoa se diverte. Vão tirar a pessoa que só é parada, entendeu? Do que uma pessoa que é chata e gera conteúdo. Então, assim, eu acho que vai mais por esse lado. Big Brother é esse olho que tá julgando, né? No livro, se você sai um comportamento fora do que é esperado dentro da sociedade deles lá, que eu não consigo lembrar agora o nome, você desaparece, né? Então, assim, eu acho que é na mesma linha aqui, né? Você é mandado para um paredão e você sai do jogo. Sim, Então é e nesse acho que sentido. entra muito nisso que você falou sobre o ser esperado, porque também gera muito na expectativa que o telespectador está tendo da pessoa. E às vezes a pessoa não prometeu nada. Tem aqueles que na chamada promete fazer e acontecer e chega lá só uma plantinha, mas tem alguns que você cria uma expectativa de que essa pessoa vai ser tudo, e aí você se frustra e odeia essa pessoa, ou essa pessoa barraqueira demais e você não imaginava que ela era, ou se essa pessoa você achou que ela ia causar muito e ela não causa nada. Então, como a gente julga por uma expectativa que não é atendida nossa, né? Eu fiquei pensando muito que você falou do Nicásio, e eu ainda não tenho muita certeza se ele vai sair ou não. Porque, por exemplo, ele teve algumas falas um tanto problemáticas. Que assim, ele mesmo já se Nossa justificou senhora. lá dentro. Só que o problema é que o Gabriel, por exemplo, também teve falas extremamente problemáticas. Mas a gente sabe que os dois têm uma característica muito diferente um do outro, que pertencem em relações sociais muito diferentes, porque pessoas como o Fred, como a Carol Conká, essas pessoas não têm chance de errar. Essas pessoas são julgadas logo no primeiro erro, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo as pessoas agora que. É porque ontem foi muito polêmico, né? A fala do Tadeu e como as falas do Gabriel, as brincadeirinhas não podem acontecer. Mas assim, ele já foi abraçado pelas pessoas da casa, que é principalmente o grupinho deles, e por muita gente aqui fora, sabe? Já. Então, Teve assim, uma agora, galera brigando feio exatamente, por ele já. Tipo assim, não, ele já pediu exatamente, desculpa, sabe? nossa, tipo assim, ele já pediu desculpa, já zerou todos os problemas da vida Pronto, dele, ele né? voltou a Enquanto ser a santificado. Carol Conká Exatamente, também errou, sabe? mas ela foi apedrejada até depois. Acho que ela chegou a ser ameaçada até, tipo, até depois, né? Do próprio Red Não, Show, né? Depois depois que de ela saiu. muito tempo, é. Então, são dois pesos muito diferentes, que isso também fala muito sobre as coisas das nossas relações aqui fora. Como o julgamento é diferente, como o peso de estar certo ou estar errado é diferente, e as chances que são dadas também. Eu adoro o Nicásio. Eu adoro, gente. As pessoas vivem falando sobre entretenimento, que tem que deixar na casa as pessoas sem entretenimento. O Nicásio é a pessoa que responde diretamente pro Gabriel. Gente, eu acho que já ficou claro que eu não gosto do Gabriel, né? Não dá, desculpa. Mas, e E ele ele fala responde diretamente, diretamente. sabe? E aí as Hoje tem pessoas jogo da querem Discord, eu tirar quero só isso. ver. Os dois vão Eu ser quero muito só bons. ver também. Porque aí as pessoas querem tirar o cara por umas falas problemáticas, sendo que já tiveram inúmeras outras tão problemáticas quanto, que na verdade, assim, não, até agora, pelo que eu entendi, não foram frases de cancelamento, alguma coisa assim. Foram expressões mal usadas, que ele já se justificou, ele já até teve aquela conversa com o César, né? Que o César é enfermeiro, foi comentar com ele na cozinha, e ele se justificou. Tipo, vamos dar a chance da pessoa ter se expressado mal e ter revoltado. Porque isso vai acontecer o reality todo. Então, a gente aqui fora, quando a gente vai julgar quem fica ou quem não fica na casa, a gente não releva, na verdade, né? Erros que a gente comete aqui também, né? Então, eu acho que isso vai muito da sensação do eu escolho quem vai ser o meu finalista. Eu lembro, por exemplo, quando a Juliette ganhou, ela estava sendo cobrada que ela não fazia 1 zilhão de stories por dia quando ela venceu o reality e já não estava mais na casa. É como se as pessoas estivessem falando, tipo assim, eu fiz você campeã, Obrigação. então agora você tem a obrigação de se mostrar pra gente, porque
a gente amava te ver 24 horas por dia durante 3 meses, então a gente precisa continuar te vendo. Então, como a gente entra num lugar onde as pessoas perdem a autonomia, elas estão sendo escolhidas pelo Brasil, né? Sim, eu queria fazer uma pergunta, assim, uma visão que eu estou pensando aqui, como que numa perspectiva da própria análise do comportamento isso pode ser, como pode ser trabalhado, assim, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, como que a gente pode ver os participantes lá dentro, e eu fiquei, assim, um pouco difícil, assim, da gente consegue analisar comportamentos, assim, né? Acho que a gente pode puxar para outras questões que me vem à cabeça, que às vezes minha cabeça foge um pouco, né? E queria primeiro antes falar que, como falo, aquele meme, né? Nosso podcast, nossa fala que tem um prazo de 24 horas. Nossa defesa, porque se o participante mudar, a gente nunca defendeu ninguém, se o participante der um bola fora, tem aquele meme. Exatamente. A nossa opinião de favoritos é por semana. Semana que vem você se pergunta. E aí eu queria pensar muito nessa perspectiva, né, de comportamento e como que as pessoas se comportam dentro de um lugar, de um ambiente totalmente diferente, né? Lá ela não tem acesso nenhum a nenhum contexto social, né? E como que essas análises, né? A gente está na psicologia, eu lembro de muito os professores sempre falarem pra gente que é interessante, né? Eu nunca entendi, mas eu lembro muito de uns 2, 3 professores falando, eu assisto BBB porque é muito legal para estudar psicologia, independente da abordagem. Eles falavam isso, né? Por conta de comportamento, por conta de como que as pessoas agem e tudo mais. E é interessante porque eu penso muito, né? Vou citar o exemplo da Bruna, porque foi o que me veio a cabeça, quando ela fuma, né? Eu não sei se ela fuma ou não fuma. Mas não é questão dela fumar ou não fumar, mas falando do ato dela fumar como uma forma, provavelmente, de tirar um nervoso, porque provavelmente uma pessoa fuma pra, tipo, tirar um estresse, tirar um nervoso, né? Então, tipo assim, como uma pessoa que particularmente, acho que ela não fuma com tanta frequência, lá dentro veio a fumar, né? Por conta de um nervoso, por conta de um estresse. E como que essa perspectiva, eu quero saber de você, o que você acha? Tipo, como que você acha que pode ser feito? Eu acho que você assistiu mais BBB que eu, com certeza. E como que você acha que esse comportamento, assim, acontece? Cara, a primeira coisa que eu penso é a relação de contexto e ambiente. Porque, assim, quando acontece uma coisa problemática dentro da casa, às vezes as pessoas. É um pouco mais difícil de você entender uma situação do que vendo de fora. Porque aqui fora a gente tem muitas pessoas para acessar e muitas outras opiniões. Lá, eles ficam restritos a um público de 20 pessoas. Então, por exemplo, aconteceu, alguém falou uma fala problemática ali. E às vezes você nem presenciou, você não tem como assistir o vídeo de qual foi o contexto, qual foi a coisa, mas o seu grupo tomou essa verdade para si. Então, isso muda totalmente o contexto do jogo. E você acaba sendo reforçado naquele momento, porque se você não vai pela do seu grupo, você fica vulnerável, porque quem que te defende, então, né? Eu entendo muito nessa relação de reforçamento quando a gente tem, por exemplo, as pessoas que estão no VIP e na xepa. Quando as pessoas estão na xepa, tem um desespero muito grande de chegar para uma festa, porque é lá onde as pessoas vão comer. Gente, então tem um reforço e punição. Demais, exatamente. assim. Então, tipo assim, eu acho que chega até a ser aliviador quando você não ganha uma prova do líder, mas alguém que é do seu grupo ganha a prova do líder, porque por exemplo, eu perdi o raciocínio. Porque se alguém do seu grupo, você finalmente ganhou a oportunidade de comer no VIP, poxa. E querendo ou não, a gente às vezes acha que uma semana tá tranquilo, mas a gente vai criando contextos que é totalmente aversivos. Por exemplo, colocar muita gente numa xepa onde tem pouca comida. O contexto todo vai afunilando para as pessoas começarem a armar uma briga gigantesca e começar a se odiar. Acho que o estresse também, né? Tipo, estresse por comer pouco, às vezes tem gente que por estresse come mais. Eu não sei se chegou a ter, acho que você sabia, tipo, algum caso que provavelmente alguém comeu, que não era para comer no bebê, ou comeu fora, tipo, comeu a mais que não era para comer e acabou. Provavelmente deu briga, né? Sim, não, eu lembro o do Bebê 20, que o Lucas deu 0 estalecas, isso não tinha sido combinado. E isso foi uma polêmica gigantesca, porque, tipo assim, cara, você deu 0 estalecas, mas você tá comendo igual todo mundo. Mas aí que esse é o problema, né? Tinha outro contexto. E eu entendo qual foi a opinião do cara, mas aí você
ali você tem um conflito interno, porque você vai ser julgado diretamente pelas suas ações. Você vai fazer o que você acredita ou você vai se ficar de bem com o grupo ali? Eu vejo muito na análise do comportamento esses ambientes sensíveis, porque o jogo não te deixa simplesmente não tomar uma atitude impulsiva ou agressiva. Se você faz isso, você é planta, e ninguém gosta de planta aqui. Quem é planta não é marcado. Você não. Então, Você imagina. tem que fazer sempre alguma coisa. Você sempre tem que ter movimento dentro do jogo, né? O Exatamente. ambiente. Exatamente. Então, eu penso muito que até as relações de reforço e punição são muito à flor da pele. Quando você vai escolher uma pessoa para estar no monstro, o monstro estressa pra caramba. Não adianta você falar que, mas quem tá no monstro tem visibilidade. É estressante. E a escolha do monstro já faz você criar alvos. Então a pessoa também tem que pensar certinho quem que ela vai escolher no monstro, porque ela pode virar opção de voto na pessoa. Então, assim, o tempo todo você selecionando ambientes que vão te devolver menos punições. Isso acaba a gente fazendo a pessoa ficar sempre patinando na mesma resposta. Porque, por exemplo, normalmente as pessoas acabam votando na mesma pessoa até o final, a não ser que o grupo inteiro resolva trocar. Porque é confortável, uma coisa que vai se reforçando ao longo do tempo. Eu lembro do BBB 18, acho, que era do Kaysar. Você lembra qual que era? Putz, esse não. Esse mais antigo eu não consigo lembrar. O meu foi a partir do 20 que eu tenho uma noção. Eu lembro do Kaysar. Meu cachorro tá latindo no fundo, gente, mas releva. E aí as pessoas só votavam no Kaysar, não porque ele realmente tinha motivos para ser votado, porque ele era de boas com a casa inteira, todo mundo gostava dele. Mas ele não era uma pessoa que causava conflito quando era votado. Então as pessoas não queriam se comprometer ou não queriam jogar voto em alguém que poderia votar nelas, elas votavam no Kaysar. E ficava sempre isso. A mesma coisa no Babu. Cara, o cara já tinha votado, acho que de 11 paredão. Por que as pessoas ainda estavam votando nele? Quer dizer, claramente não teve uma mudança de repertório ali. Por que estava tão confortável? Lógico que a gente consegue abrir para outras críticas sociais do porquê que o Babu era tão votado, né? Mas era assim, claramente as pessoas estavam confortáveis em manter aquele repertório. Então, eu acho que dá para tirar muita coisa na análise do comportamento, mas é importante também falar uma coisa que eu já vi aí rolando pelo Instagram, que não dá para analisar o comportamento das pessoas pelo reality, porque ali é um fragmento muito corte ali, sabe? A gente não sabe. Um recorte muito pequeno. A gente não sabe qual é o histórico de aprendizagem daquelas pessoas, se aquela pessoa é agressiva porque é assim que ela é aqui fora, ou se ali é um ambiente que está mudando totalmente a percepção dela. Então, a gente pode começar também a diminuir um pouco o julgamento em relação à vida da pessoa. Eu acho que isso falta muito quando a gente está falando de realities e as pessoas mergulham de cabeça. Eu preciso pontuar que o Fofocas falaram que o Gabriel ele é igualzinho aqui fora. Assim, soltei. Falaram assim, então não o contexto do ambiente, né? Falaram, então assim, né? Não, mas uma pessoa, né? Então, que está assim, uma pessoa que está profanando esse tipo de atitude e não faz uma semana que está na casa, você vê que, assim, uma semana já dá para viver muita coisa intensamente, mas logo no primeiro, segundo dia, o ânimo ainda está ali de fora, né? Então, você não está ainda sendo muito provocado. Apesar de que o negócio de entrar amarrado, eu particularmente já teria surtado desde o primeiro minuto, né, gente? Porque puta merda. Cansativo. Deve ser extremamente cansativo ficar amarrado, gente. Que horror. Não dá. Eu ia falar sobre, como você falou, sobre o ambiente, depois no ambiente também, conforme o jogo avança, como que isso é estressante, né? Você fala, são grupos e são panelinhas, e conforme o jogo avança, as panelinhas acabam se desmanchando com o tempo, e a necessidade que você tem do tempo você acabar votando em pessoas que eram do seu grupo. E como isso pode, né, alterar, tipo, tudo, assim, como que é aquilo que você já tinha como noção, então não é confortável mesmo, sabe? E é interessante ver, porque eu acho que é totalmente ambiente pra gente entender essa modelação, esse trabalho de se fazer, né? Porque eu perdi a noção porque eu tava vendo meu PC e tinha travado aqui. Mas essa noção de ambiente aqui e contexto, né?
E quando a gente fala, eu vejo muito, fora assim do reality, vou falar fora do reality, né? Eu vou citar aqui o Wesley, quando ele fala do Wesley, que a gente conhece muito porque ele trabalha. Quando ele fala de ambiente, né? E quando a gente fala de ambiente, a galera se perde muito. Eu acho que uma explicação, ambiente é tudo, não deixa de ser tudo. Mas quando a gente pode falar de ambiente, a gente pode pensar, por exemplo, no reality show, no exemplo do próprio reality show, né? O quanto pode ser estressante, o quanto pode ser ruim. E uma coisa que você falou que me chama muita atenção é como que as pessoas, sim, elas julgam pesadamente a pessoa dentro do reality sem saber, tipo, como que ela é aqui fora, como que ela é tratada, se ela é desse jeito, se ela é desse jeito, né? Então, tipo assim, o reflexo Exatamente. seu dentro do jogo, independente, você é desse jeito, então. Se você Hum, xingou uma vez, você aqui fora, você é extremamente agressivo e fora de base, tipo assim, sabe? Então, assim, sim. você vai ser eu, assim, agora eu vou mudar um pouco de assunto, que a cara tapa, a galera fala, ah, seria no BBB? Acho que não, né? Muita coragem para no BBB, mas assim, valeria para quem gosta, né? Pensando bastante também nos memes que apareceram, né? Você falou do Gabriel lá e da relação da Bruna, né? Você falou do Uhum. tempo, né? Eles estão uma semana. Aí apareceu um meme lá que eu dei muita risada, que era uma semana na casa, 3 de namoro e 2 dias de briga. Tipo assim, Ah, eles estão pouquíssimo tempo, eles estão pouquíssimo não, tempo lá, gente, então já tá eu entendo muito que tensa. nesse ambiente as coisas ficam muito mais intensas. Porque imagina, você beijou um carinha na festa, aí você já tá morando com ele, tendo que viver 24 horas com ele. Então não tem como, né? Mas é por isso que não se faz casal no começo, gente. Não se faz. Mas é Se engraçado. faz. Você E falou sobre a questão do ambiente. Cara, como esse tanto de informações faz a gente criar uma expectativa muito maior do que a gente realmente poderia, né? Eu lembro, por exemplo, as pessoas que vão para aquele quarto secreto, sabe quando é paredão falso? E sei, ali parece sei. que as pessoas têm obrigação de entender tudo o que aconteceu desde o começo do reality. Eu lembro dos julgamentos para Carla Dias, gente, eu amava Carla Dias. E que ela tinha um relacionamento muito que o Arthur era muito desnecessário com ela. E quando ela foi para aquele quarto especial, o cara não deu um pio sobre o relacionamento deles. E todo mundo estava esperando que ela ia descobrir as coisas. Só que assim, e aí quando ela volta para casa, ela pede ele em namoro e as pessoas começam a falar: puta merda, vamos tirar essa menina porque ela é muito burra. Quer dizer, quais são os contextos que ela tem Uhum. para trabalhar com essa informação, porque a gente aqui viu, mas ela lá dentro, mesmo com as informações, com o privilégio que ela tinha, essa informação não veio. Então aí a gente se coloca na opção de falar, não, ela tinha que ter se virado de qualquer forma, né? Então é muito complicado quando você tem que julgar uma situação ou eliminar alguém ou indicar para o paredão, quando as pessoas não têm a informação completa. O problema é que se você também vai atrás da informação completa, as pessoas te julgam de leve trás. Então, gente, não, eu me imagino num reality desse e Não eu tem pra onde fugir, não tem a não tem menor pra você fugir. possibilidade. Não tem como, sabe? Em algum momento, alguma coisa que você fizer vai ser a margem da críticas. E eu acho que eu não saberia lidar com isso muito bem, porque acho que eu já não lido com isso muito bem nem aqui fora, onde não tem 2 milhões de pessoas julgando. E tudo é margem para alguma situação, né? Eu penso bastante no. E como isso também, o reality também pode ser, vamos dizer, útil para alguma situação, eu penso nas situações assim, como que a gente pode perceber comportamento de pessoas e alguns padrões de comportamento também que refletem alguma personalidade, né? Eu penso muito no. Gente, todo reality show tem um padrão, né? Tem um cara muito padrão, né? Então, eu tô, Todo tem a cota deles. tem a cota. Eu tô lembrando, tipo, comportamentos por exemplo, do casal, que agora tá dando muitos posts, né? Muitos blogs, então assim, a galera tá levantando as questões em cima. Eu não. É errado falar, tipo, isso levanta questões para ser daqui fora. Mas lá dentro deve estar sendo uma bosta pra Bruna. Tá sendo Uhum. horrível. Tipo assim, tu fala assim, é bom? Não é bom, não precisava nem ter acontecido, né? Mas põe esse questionar, porque o Brasil inteiro vê situações como se dá um relacionamento abusivo, né? É interessante pensar por uma perspectiva que eu penso na psicologia comportamental, que é o modelo. Servir de modelo. Você fala, poxa, essa pessoa está passando por uma coisa que eu passo, sabe? Nossa, então será que eu estou sofrendo um relacionamento abusivo? Então eu penso muito nessa perspectiva, porque parece uma perspectiva meio
talvez idiota, mas dentro da análise do comportamento não é, e realmente funciona muito o modelo. Para a gente que já trabalhou com modelo de pessoas que passaram pela situação, sabe como que é. Mas eu vi recentemente do Gabriel falando, não Gabriel, surgiu o Gabriel na cabeça. Aquele do topete bonito, que eu não sei quem que é. O Christian, não sei, Christian, e que ele tem uma autoestima assim, daquela que a gente falou no último podcast de um homem, gente, que lá, não, que eu acho que tá um absurdo, que lá tá uma coisa fora de base. E ele falando dele que ele saiu sem camisa, que ele saiu pra correr sem camisa, todo mundo deu pra ele. E a galera criticando ele, mas não tem como você não rir daquilo. Porque, assim, é genuíno a forma como ele fala aquilo. É um padrão dele, tipo assim, você percebe que ele fala no maior orgulho, assim, que ele claramente fez aquilo, que ele claramente passa por aquilo. E como isso que é uma fala, assim, né, que foi uma fala que muita gente riu, engraçada, dá margem para críticas, né? Eu vi pessoas falando que o que ele falou realmente traz a noção de um corpo embelezado, de um corpo de um homem branco loiro. Ele fala, eu sou um homem branco loiro, né? E eu não sei quem tá na mesa, de olho claro, né? Ele fala, corpo sarado. E tem alguém na mesa, que reforça esse comportamento dele, que eu não você consegui identificar precisa. também pela voz. Ela fala, não, mas realmente olham até assim, é um negócio, realmente olham, tipo, alguém reforça aquele comportamento. E é um negócio assim bizarro, mas eu acho interessante isso, porque se ele emite esse comportamento, ele emitiu esses. Não exatamente isso, né? Mas essa autoestima gigantesca, que eu nem sei que dá pra falar até um narcisismo, talvez, no vídeo da apresentação dele. Ele falou, né, que ele tinha né, um topete invejável, falou um monte de coisa. Então, assim, você percebe que se ele se mantém, é porque é reforçado, né, de alguma forma. Então, assim, eu queria comentar nessa perspectiva, assim, como também isso dá margem, né? Por exemplo, esse padrão que ele falou é um padrão muito, né, totalmente eurocêntrico, totalmente europeu. O homem branco, loiro, olho claro, corpo sarado, sabe? Como isso também abre margem, sabe? E eu acho que por esse lado, cara, eu acho que o BBB ele é muito bom, porque ele quebra várias críticas que são coisas que a gente pode ver que são coisas que a gente no dia a dia levaria como normal. Tipo, não, ele só tem autoestima alta. Mas como aquilo pode afetar uma pessoa que não tem aquele corpo sarado dele e não é o padrão dele, porque o padrão dele assim, é totalmente um padrão europeu, né? Então, assim, eu penso nessas críticas que podem ser trazidas de formas construtivas, né? Sim, e é diferente das críticas também, né? Porque, por exemplo, o Christian falando esse tipo de coisa, a gente vira meme, a gente vai achar graça e tal. Mas eu vejo, se fosse o Nicásio, por exemplo, falando, a gente já ia começar a problematizar que ele tem um ego muito inflado, que tudo é sobre ele, coisa que por muito menos ele já está sendo chamado disso, né? Eu acho engraçado. E também as contingências, né? Acho que quando a gente vai falar sobre como o reality pode ser analisado pela análise do comportamento, acho que as contingências, porque são muito diferentes, apesar de iguais, são diferentes, porque lá não é como se a gente tivesse uma gama de possibilidades do que pode acontecer. Você sabe que todo domingo você tem que votar em alguém, toda segunda-feira você tem que falar verdades na cara da pessoa, você sabe que toda quinta-feira você tem que dar o sangue em alguma prova. Então, assim, a gente vai eliminando... Você é muito instigado a isso, né? O Tadeu, né, por exemplo, do jogo da discórdia, ele pontua muito bem o que ele quer, né? Ele não fala, tipo assim, não, aí a pessoa faz um coisinho. Teve situações que eu acho que foi no último BBB ou no retrasado que, tipo, a galera começava a ser um pouquinho, não sei o que foi, mas lembro que ele começava a não foi o Thiago Leifert, né? Ele começava a empurrar, tipo, ele começava a cutucar, então, tipo assim, também tem tudo isso, né? Tem tudo essa questão de, meu Deus, eu tô aqui, eu preciso causar essa discórdia, eu preciso causar essa destruição. E quando as pessoas defendem um Gabriel da vida, falando, não, mas ele tem a possibilidade de mudança. Gente, a gente tem a possibilidade de mudança quando a gente experimenta muitas contingências. E porque isso dá muita possibilidade de mudança comportamental. Agora, lá é muito restrito isso. É quase como se você tivesse que repetir sempre o mesmo padrão, que é reforçado, para conseguir ficar. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer com certeza, que eu tenho certeza absoluta, o Nicásio já é declaradamente contra o Gabriel, ele não gosta do Gabriel e tal. Se as pessoas tirarem o Nicásio, o Gabriel vai entender como um reforçamento, mesmo que ele não faça explicitamente. Ele vai falar, não, peraí, o Brasil me deu uma chance aqui, por mais que ele nem vá para o paredão, mas ele fala, não, eliminaram um cara que estava contra mim. Então pode ser, e esse pode ser já é uma contingência muito importante, porque ele vai entender como
uma possibilidade, e que provavelmente é a mais reforçadora de todas, porque entre você mudar seu padrão de comportamento e continuar no que você está fazendo até agora, normalmente as pessoas escolhem continuar no que está fazendo, porque está dando certo. Então, é por isso que eu não era para ele ter saído dessa prova do bate-volta, era para ele ser eliminado agora, mas enfim, né? Vamos continuar igual as pessoas nas redes sociais, acreditando na mudança sincera dele. É isso. Não, o meme do Fred Nicásio, tipo, primeiro ele falou que eles não conseguiram passar a prova porque ela não a Marília tinha dificuldade. Ele deu uma esculachada na Marília, não foi? Uhum. Aí depois ele parando nela e falando, você é nordestina, filha, acho que ele falou, você é guerreira. Ele fala que tem ele fala sangue que de Maria bonita. sangue de Maria bonita, e tipo assim, e como isso já gerou um certo. Alguns geraram desconforto, né? E alguns geraram, tipo, memes. O meme dele é do o enfermeiro Fred Nicásio irá cuidar disso. Eu não consigo. Eu não Tá vi a foto esse. dele assim, tá ele de enfermeiro falando, o enfermeiro Fred Nicásio irá cuidar disso. Não, eu Tipo, não esse vi problema, esse. essa questão. Já, se você Muito achar, me engraçado. manda que eu vou fazer figurinha. Eu vou trazer outra polêmica aqui que dá pra gente debater assim, só por debater mesmo, que é essas questões culturais, eu penso muito culturalmente, né, falando além das questões ambientais culturais. Por exemplo, a gente falar do Fred com ele, que ele ficou com acho que é o Gabriel, que é eu só chamo ele de Chiquitito, que eu não sei o sobrenome dele no Ah, coisa. eu chamo de mosca porque é dos Chiquititas. Pronto. Isso. Tipo, eles não, e o Fred não tem um relacionamento não monogâmico, né? E como isso trouxe também questões aqui para fora para ser Uhum. repensado, né? E como que a galera pensa nisso, por exemplo, não, eu concordo, discordo, ou tanto faz. E Sim. como isso também dá pauta para diversas questões, né? Para diversos. Eu vou chamar de debate, né? Mas algumas vezes é só meme, é só meme que a gente não consegue pensar em como que Uhum. isso pode ser mal visto também, né, aqui fora, né? Mas eu não vou Sim. entrar muito nessa questão porque é uma questão que tem que ser estudada ainda. Então, essa É. questão é a questão assim que é um assunto muito delicado assim de se falar. Mas é interessante como que a galera também romantiza e tem uns que super punem, né? Tipos de comportamento que são Uhum. fora do padrão cultural, né? Fora daquilo que existe do socialmente aceito, do socialmente já normal. Então, assim, né? Estamos sempre abertos às possibilidades. Sim. Mas essa questão do beijo do Gabriel com o Fred é quase como você falasse, ó, se eles estão fazendo no reality, agora eles são um livro aberto e eu tenho abertura para Uhum. julgar tudo na vida deles. Então, criticaram a relação aberta que ele tem com o marido. É marido? É É marido, marido né? isso. Com o marido dele. Uhum. Eu não vi tanta polêmica em cima disso, eu vi mais memes, mas uma coisa que eu vi muito foi criticando a bissexualidade do Gabriel. Porque chega um momento lá dentro do Sim. reality que ele fala: ah, eu sou bissexual, mas a atração sexual eu sinto mais por mulheres. E aí as pessoas já sendo Uhum. fiscal de sexualidade alheia, né? Falando, então é só bifestinha, essas coisas. Mas, tipo assim, gente, vamos lá, né? Você vê que claramente tem um entendimento social muito baixo em relação a esse assunto, mas ainda assim as pessoas se sentem no direito de criticar ou de apontar coisas que elas não entendem. Porque a gente sabe, a gente, pelo menos na nossa bolha, que estuda sobre o assunto, melhor sobre o assunto, sabe que sexualidade não é 50%, 50%. Então, aí as pessoas começaram a falar que esse beijo no Fred na festa era só para fazer graça e essas coisas. Então, você tem que ter muito saco, sabe, para estar nesse reality, porque você, além da. Lembrei também daquela menina, Giovana, lá na Casa de Vidro. Você tem que ter um saco Tanto gigantesco que para eles entender. colocaram pessoas com muitos seguidores já, né? Uhum. Nossa, Tipo assim, a galera acho que é criticou todo mundo isso, porque é uma ver, galera que né? ninguém é, tipo, meio apagado. É todo mundo já com. Sim. Ele já tem uma vida ali fora, já exposta. Exatamente. Então, essa vida exposta que eles já tinham, apesar da gente ter falado que não tem como julgar, porque a gente não sabe o histórico de aprendizagem, as pessoas acham que por Uhum. recuperar tweets lá atrás, eu não tô querendo dizer, não estou defendendo os tweets racistas da Giovana, tá, gente? Eu tô só comentando.
Pelo amor de Deus, Mas gente. porque você vai procurando os registros digitais das pessoas um tempo atrás e acha que é pauta suficiente para dizer eu sei exatamente quem é essa pessoa, então eu posso julgar totalmente essa pessoa. Então, é uma coisa que aconteceu até com o Lucas do BBB 21, que antes dele entrar na casa, que ele já era um ator famoso, ninguém sabia que ele era bissexual até ter ficado com o Gil numa festa. E aí virou uma polêmica até das mulheres que eram bissexuais criticando o Lucas. Tipo assim, o que as pessoas têm a ver com isso, sabe? Então, eu acho que assim, lá dentro não tem outra opção. O ambiente nasceu para ser aversivo. Se você vai para Big Brother, você tem que entender que ali só vão ter consciências aversivas. E é assim, quem lida melhor com o estresse ganha, não é quem manda melhor em prova, essas coisas. É quem lida melhor com o estresse. Quem lida melhor com o estresse, concordo totalmente. Eu acho que os comentários mais que vêm na minha cabeça eram esses que eu tinha para lembrar, para conversar. O que você acha? O que você pensa? É que em uma semana já aconteceu umas coisas, sei lá, que Aconteceu abrem bastante coisa. margem para assuntos muito mais complexos, né? Mas eu particularmente acho que Mais do BBB fechados a gente até, pode... né? Porque assim, se a gente vai falar sobre a não monogamia do Fred ou sobre o relacionamento abusivo que estão falando que é o Gabriel e a Bruna, dá um episódio inteiro, 2 episódios só sobre esses Dá um assuntos. episódio Mas é facinho. interessante, mas é interessante pensar, não, como o BBB mostra muito da nossa relação social aqui fora. Eu acho que além da análise do comportamento, conversa muito com a psicologia social e com a teoria da identidade social, eu acho, né? Porque Isso, unidade as social. pessoas veem que claramente as pessoas precisam de grupos para sobreviver, para fazer mutirão por elas, e por que o votar aqui fora também faz a gente entrar num pertencimento. Quando as pessoas estão falando de Big Brother e a gente consegue tomar um posicionamento de quem é nosso favorito, quantas vezes a gente já votou, quem que são nossos finalistas, a gente também está fazendo um movimento de pertencer ao grupo, né? Aqueles que assistem Big Brother. E aí, por exemplo, e tem um que eu adoro que é muito engraçado, que é, por exemplo, você se posiciona sobre um determinado personagem. E a pessoa fala, mas você assiste ao vivo ou pay-per-view? Porque, tipo assim, se a Eles pessoa fazem isso, assiste não sabia. pay-per-view, Não sabia. porque a pessoa que assiste pay-per-view, ela tem o direito de sentir que ela acompanha muito mais reality, ou seja, ela sabe de muito mais detalhes que você. Acho que isso hoje nem conta tanto, né? Porque site de Não. fofoca hoje faz o mesmo trabalho. Mas um tempo atrás é como se as pessoas que assistissem só ao vivo estivessem perdendo muita informação. Porque o programa ao vivo, eles contam uma historinha toda edição, né? Querendo ou não. Então, eu entendo muito que tanto lá dentro do jogo quanto fora do jogo do Big Brother, a gente está tentando pertencer em algum lugar. E é importante, porque do mesmo jeito em que a gente tenta fazer parte de uma coisa legal ou de pessoas que a gente se identifica, a gente pode se identificar com personagens que não têm uma personalidade muito bacana, né? Que incitam um certo ódiozinho, mas que isso acontece aqui fora também. A diferença é que, como a gente está nessa posição de julgador lá dentro, a gente acha que tá tudo bem atacar a pessoa, ameaçar a vida dela quando ela sai do reality. Quando, na verdade, nenhum de nós sustentaria essa ameaça se fosse a gente, né? Totalmente, essa teoria, ela lembra bastante da identidade social, que é basicamente o que a gente resumiu, né? E esse pertencimento e como que alguns penso, incômodos de como essa identidade social pode vir se refletir lá dentro, né? A gente tem um reality show com bastante diversidade, eu penso também, né? Pelo menos esse daqui está sendo bastante, eu não sei comparado aos outros como que está sendo, mas de diversas formas, pensando, né? E esse pertencimento ele é necessário, a identidade social é necessário, né? Tanto que uma galera assim, eu penso muito no Twitter, tem bastante Instagram, mas Twitter porque o Twitter o Twitter é quase que uma, não é terra sem lei, né? Mas tipo assim, o Twitter é quase que um abismo, que todo mundo comenta tudo sobre você ali, né? Então, assim, esse pertencimento ele é necessário. Então, eu penso que assistir o BBB é o pertencimento em si. Porque estar assistindo é você estar junto com os outros alienados, vamos pensar assim, de certa forma, né? Uma alienação, de Com certa forma. Que é um outro certeza. tema que daria muita pauta aqui, que é o tema sobre alienação social, né? Que a galera fala que o BBB
ele parte dessa função, né? Que é praticamente um pão e circo, né? Você assiste sem muito raciocínio, você assiste o que está sendo ali, que está sendo mostrado, então você julga, você comenta, você fala. E como isso também, eu lembro, teve um momento que eu pensava, né, quando eu assistia tanto, que eu também realmente rachava uma idiotice, mas hoje eu entendo, às vezes, a necessidade disso, né, tipo, entendo o porquê de tudo isso também, né, tipo, o lado bom, né, vamos dizer assim, não que necessariamente é bom, mas não tem bom ou ruim, né, falar de bom ou ruim é muito difícil. Sim, e também vendo o que a gente procura no reality, né? Porque até então a gente assistia BBB e achava que era um alívio cômico, porque era o momento da gente se alienar, e pelo menos nas pautas que vem acontecendo depois do BBB 20, 21, que as pessoas estão achando extremamente tóxico assistir. Geram gatilhos muito importantes que antigamente eu não tenho muita memória dos primeiros BBB, mas provavelmente tinha outras coisas também, mas a gente, como sociedade, não era tão treinado a observar isso. Então, quando a gente vê uma pessoa tendo um comportamento que aqui fora é problemático, a gente já começa a se ofender demais. Assistir aquele cenário do Lucas do BBB 21 foi gatilho demais para as pessoas. Com a Juliette também, né? Que tem a trajetória dela aí no reality. Assistir agora algumas características do relacionamento do Gabriel com a Bruna também é gatilhoso, tanto é que rendeu a pauta do Tadeu e parar o programa para falar sobre isso. Ao mesmo tempo, se tem um militante dentro do programa, as pessoas criticam porque não querem ver militância. Então, assim, eu acho que não sei se dá para dizer hoje que o BBB é uma alienação, porque tá vindo muitas pautas importantes lá dentro, né? Eu acho que a alienação a gente vê mais na Fazenda, que é só barraco e gritaria. No BBB o negócio parece ser um pouco mais refinado. Não, assim, de férias com ex, né? Acho que é uma alienação suprema, férias né? Que ela com não tem nada. ex, totalmente. Nossa, É mas só nem. barraco, né? É barraco e gritaria, não. Ela é barraco e putaria, acabou. Não tem mais Barraco nada, e não tem putaria tipo nada. acabou. Acabou. Não tem nenhuma prova, não tem ninguém que sai, ninguém que entra, não tem nada. Tipo, não tem nenhuma habilidade, tem nenhum desenvolvimento por trás das pessoas ali. Não, são propostas muito diferentes, né? Mas acho que também é sobre isso, né? A sociedade muda, então as pautas do programa vão mudar também, as críticas vão mudar também. Acho que é importante a gente fazer esse exercício de pensar que a gente não é tão diferente das pessoas que estão lá, né, participando do reality, né? Que às vezes as pessoas perdem a mão, ou ao mesmo tempo defendem aquela pessoa como se essa pessoa fosse salvadora da pátria. E, gente, é uma pessoa. Calma. Concordo. A personagem Juliette, né? A Juliette teve esse papel, né? Nossa Nossa, senhora, a a Juliette Juliette. fez essa função de salvadora de tudo, né? E é um problema E até para as acho que próximas é isso. edições também. É um problema até nas próximas edições também, porque as pessoas ficam procurando Juliette, sendo que era uma pessoa E procurando o irrefutível, Gil, sabe? procurando o Gil dos Vigor também. E procurando um Gil do Vigor. Gil. Então, qualquer pessoa que entre uma pessoa que seja gay, as pessoas já ficam falando, ai, tá tentando ser o Gil. E aí a pessoa fala, não, cara, tá tentando só ser ela, sabe? As pessoas ficam tentando procurar a cara dos personagens favoritos delas no dia agora e se frustram sozinhas. É uma loucura, né? Não sei nem tipo, o que pensar disso, mas realmente isso. Tanto que as pessoas falam, não, a nova Juliette, a nova. Tal, cada um procurando papéis, né? Tipo, o BBB outro foi melhor que esse BBB vai ser inesquecível. Então, acho que é por esse caminho. Acho que a gente vai terminar por aqui. A gente pensou aqui de gravar mais por um bate-papo, mais por pensar um pouco nos comportamentos, e mais uma fofoquinha pra galera ouvir assim, mais descontraído do que um tema fechado. A gente pensa em trazer mais pra frente com algum tema mais fechado, mas que agora o BBB vai longe, né? Que ele vai, acho que vai até março, se não me engano, se eu não estiver enganado. Então a gente pode trazer mais. Acho que foi mais isso mesmo. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, se ouviram. E passar a bandinha. E a gente espera que em março a gente continue time Fred, né? Que não aconteça nada até lá. Por favor. Mas aí, quem sabe Fred. mais pra Freds frente impedidos. role. Amém.
vai ganhar. Mas aí a gente pensa, né? Porque a graça do reality também é essa, né? Pode acontecer tudo até lá, né? Virar, e às vezes a pessoa que a gente odeia ficou um pouco mais de tempo e virou uma pessoa maravilhosa. Então, o BBB é importante porque ele também é muito reflexo daqui de fora. E eu adoro fingir que eu sou alienada. Adoro também, é bom. Então é isso, gente. Agradecer tudo mais e um abraço a todo mundo que ouviu. Até mais, galera!